Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro, estamos na quarta semana do tempo comum. Meditaremos nesse momento no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. De noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Jesus, vendo de longe o endemoniado, correu, caindo de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se de monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nós temos esse exorcismo nessa região dos Gerazenos, e o evangelista Marcos, ele descreve com muitos detalhes a situação daquele homem endemoniado. Vivia em meio aos túmulos, cemitério, gritando, tentavam prendê-lo, não conseguiam, uma força descomunal, e vivia numa situação de morte. Se você perceber, se nós quiséssemos sintetizar toda essa realidade, aquele homem, apesar de biologicamente vivo, ele vivia como morto, em meio ao cemitério, em meio a uma realidade como mesmo se tivesse abandonado, ninguém por ele, solitário. As pessoas tinham medo de chegar a ele. De uma certa forma, aqui há uma descrição daquilo que a situação, que a realidade de pecado pode deixar a alma, pode deixar a pessoa. São Paulo vai dizer em uma das suas cartas que o salário do pecado é a morte. E, de fato, viver em estado de pecado é viver nessa situação. E aqui Jesus, ele liberta aquele homem. É um grande feito, né? Jesus, ao expulsar os demônios, aquela legião de espíritos impuros,
e aqueles espíritos entram nas manadas de porcos, lembrando que, principalmente para o povo judeu, o porco é um animal maldito e aqueles porcos eles se suicidam, né? Mais de 2.000 porcos entram no mar e suicidam, né? E aquele homem, depois do exorcismo, de ser liberto, está em perfeito juízo, está centrado, né, limpo, né, voltou ao estado, podemos dizer assim, normal, né? Mas em contrapartida, diante do grande feito do Senhor, aquele povo pede que Jesus vá embora, que Jesus tome outro caminho. Aqui nós podemos meditar, né? E talvez essa palavra ela se torne muito atual, porque com toda certeza a libertação daquele homem, a libertação daquele homem dos espíritos impuros, para o homem foi uma graça e também uma manifestação da misericórdia de Deus que salvou uma vida. Mas, talvez para aquele povo e principalmente para os cuidadores de porcos, foi um prejuízo. Aqui você percebe que aquele povo, aquelas pessoas que expulsaram, que mandaram Jesus embora, ficaram muito mais apegadas àquilo que perderam do que à graça da manifestação da salvação que chegou àquela cidade. E de fato, queridos irmãos, amadas irmãs, às vezes na nossa vida pode acontecer isso. Porque quando Deus entra na nossa vida, e muitas das vezes Ele retira coisas, Ele ordena a nossa vida, Ele nos ensina a sua matemática de que a maior alegria em dar do que receber, que é perdendo que se ganha. Mas se a gente não entra na dinâmica espiritual, na mentalidade salvífica, nós podemos expulsar Jesus da nossa vida. Que o Senhor hoje, nesse dia, nos dê esse discernimento. Que, de fato, Deus possa expulsar toda a morte da nossa vida, mesmo que seja preciso perder algumas coisas ditas preciosas, mas que sabendo que Cristo, quando entra na nossa vida, Ele não tira nada, Ele nos dá tudo, que é concordante para a plenitude, para a nossa salvação. Que Deus nos dê essa graça nesse santo dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.